Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias desta terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tem muita coisa aqui para a gente falar. Tem um reforço que está muito perto, de fechar com o Vasco e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um lateral que o Vasco tem interesse, possivelmente viria aí para ser o reserva do Piton na lateral esquerda. Vamos escutar aqui também o Maurício Barbieri, falando sobre Nenê, falando do clima, do Vasco após essas duas eliminações aí de Copa do Brasil e também de Campeonato Carioca. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente falar, tentar analisar os próximos passos do Vasco aí na temporada, nesse mercado de transferências também. A janela fecha agora no início de abril. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho para a gente bater 190 mil inscritos aqui. A sua inscrição é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e começo falando da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, você pode ver aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do nosso canal. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, o valor dobra. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, a gente começa esse vídeo aqui falando de uma informação que surgiu ontem à noite, que é o interesse do Vasco, em um lateral esquerdo, jogador de 24 anos, que foi destaque do Campeonato Paulista. Estou falando do lateral Gemerson, do Guarani de Campinas, O jogador foi sondado aí por vários clubes do futebol brasileiro nos últimos dias, incluindo o Vasco da Gama. A informação é que clubes como São Paulo, Coritiba, Santos, Internacional e Vasco buscaram informações sobre esse lateral de 24 anos de idade. Ele disputou o Paulistão pelo Guarani, se destacou, tem passagem também no futebol português e está despertando interesse aí de clubes pelo Brasil. Lembrando que o Vasco precisa, contratar um lateral esquerdo para ser o reserva do Piton, já que a primeira opção do Vasco seria o Paulo Vitor, depois seria o Edmar. Enfim, o Vasco precisa realmente contratar ali uma peça de reposição para quando o Piton, que está muito bem, não puder jogar, o Vasco ter quem utilizar, O Gemerson seria aí uma aposta, um jogador que não é caro, que se destacou aí no Campeonato Paulista, e busca aí uma oportunidade num time de primeira divisão. A gente vai acompanhar aqui essa situação e tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Bom, mas vamos falar agora aqui de um reforço que está chegando, Inclusive foi tema aqui do último vídeo do canal, se você não assistiu, é o vídeo anterior a esse. Mas em resumo é o seguinte, o Boca Juniors sinalizou positivamente, aceitou a proposta do Vasco pelo volante Campuzano, jogador que estava no futebol da Turquia por empréstimo, pertence ao Boca Juniors, ele já retornou à Argentina e o Boca já acenou positivamente que vai liberar o jogador para vir para o Vasco da Gama. Inclusive a informação do portal Lancenet é que o jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda essa semana. O Vasco vai pagar 200 mil dólares, que na cotação atual dá R$1.100.000, pelo empréstimo do jogador até o fim dessa temporada. No contrato de empréstimo dele com o Vasco, terá a opção de compra, Ele virá com um passe fixado em 800 mil dólares, que na cotação atual dá pouco mais de 4 milhões de reais. Então, o volante Campuzano, que é colombiano, tem convocações aí para a seleção colombiana, pertence ao Boca Juniors, está chegando aí ao Vasco por empréstimo. O jogador é aguardado nessa semana, no Rio de Janeiro, e a negociação deve ser finalizada nos próximos dias. A informação é do Lance. Bom, e quais serão os próximos passos, do Vasco da 777 visando o Campeonato Brasileiro, já que o Vasco agora tem praticamente um mês, até o seu próximo jogo oficial, que será contra o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão de 2023. Hoje saiu uma matéria do jornal O Globo explicando ali quais devem ser os próximos passos, do Vasco nessa temporada. E bom, os tópicos
colocados ali pela apuração do jornal O Globo são os seguintes. Primeiro, a diretoria do Vasco está atrás de reforços e 4 ou 5 jogadores devem chegar para o Campeonato Brasileiro. Também haverá saída, né, de jogadores que estão no elenco. O Vasco tem a intenção aí de diminuir, né, o elenco. Jogadores que são pouco utilizados devem deixar o Vasco também antes do Campeonato Brasileiro. As mudanças no Vasco vão acontecer em 2 janelas, né? Primeiro, nessa janela de abril, que está se encerrando, né? Se encerra em abril, e depois a janela reabre em julho. E o Vasco ali em julho deve fazer mais movimentações no mercado. E um ponto importante, né, também citado aqui pela reportagem do jornal O Globo, é que o Vasco não deve contratar nenhum medalhão, né, aquele jogador caro, aquele jogador super badalado, etc e tal. A vinda de um medalhão é praticamente descartada. Então, esses devem ser os próximos passos do Vasco, né, visando aí o restante da temporada de 2023, o Vasco que infelizmente só tem agora o Campeonato Brasileiro pela frente. Então, tem a obrigação, né, de fazer um bom Campeonato Brasileiro para garantir pelo menos uma vaga numa competição sul-americana, né, do próximo ano. Se não conseguir a Libertadores, pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Bom, e agora aqui para encerrar esse vídeo, a gente vai ouvir Maurício Barbieri, o treinador do Vasco, falou, né, sobre como está o momento dessa equipe, né, como a equipe reagiu após 2 eliminações, na quinta-feira contra o ABC e depois no domingo contra o Flamengo. Ele fala sobre a reação ali dos jogadores e também como é trabalhar com esse elenco, né, cheio de jovens, que nesses momentos, né, os jovens acabam sentindo um pouco mais. Confira o que disse o Barbieri. Bom, no primeiro ponto estavam todos muito chateados, até se cobrando de que a gente teria que ter tido um pouco mais de maturidade em muitos momentos, de que a gente deveria, em alguns momentos, ter tentado ter mais equilíbrio, que a gente acabou tomando gols que não deveria tomar. Esse foi o clima geral, de uma certa cobrança, mas não individualizada, no sentido de nós, como grupo, sermos mais maduros para a gente conseguir não ter esse tipo de resultado. Estão todos muito chateados, claro, com o final do jogo. Em relação ao elenco, às trocas, eu, claro, entendo e concordo que a entrada de jogadores desse nível, desse calibre, acabam fazendo a diferença no decorrer do jogo. Em relação aos meninos, faz parte do projeto, faz parte da SAF, do desenvolvimento deles. Tem o lado de que talvez em alguns momentos eles necessitem de mais maturidade, mas isso só vem com as experiências. Falei isso também na coletiva anterior, jogando esses jogos, crescendo. A gente não pode esquecer que o Andrei, por exemplo, já é um jogador que mesmo muito jovem tem muita experiência por ter jogado no Sul-Americano, e eu acho que se houve alguma crítica a ele nos jogos anteriores, talvez ela tenha sido justa, mas hoje ele fez uma grande partida. Hoje ele chegou na frente, finalizou, entrou, foi um Andrei muito mais próximo do que a gente espera. E isso tem a ver também com todo aquele contexto que eu já citei, que eu vou pedir a liberdade de voltar. O Andrei chegou faz pouco tempo, o Marlon chegou faz pouco tempo, o Capasso chegou faz pouco tempo. Eles praticamente não treinaram comigo ou com o grupo, então a gente vem ajustando essas coisas, a gente ainda estava tendo essas chegadas, e eu acho que tudo isso contribui para que a gente não seja hoje a equipe que a gente espera ser em alguns meses, mas isso é parte natural do processo. E para finalizar, Barbieri fala sobre Nenê. Existe aí, né, uma expectativa para o futuro do Nenê ser resolvido essa semana. Nenê continua, Nenê vai se aposentar, enfim. Em breve a gente deve ter uma resposta sobre isso. E o Barbieri foi perguntado sobre Nenê e ele disse o seguinte. Boa noite. Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar
dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!